Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você estudante. E hoje mais uma videoaula para o nosso módulo, o livro que nós estamos estudando e fazendo análise dele, que é o livro do professor, historiador e pesquisador Carlos Ginzburg, que é O Queijo e os Vermes. E nós já estamos aí no capítulo 13, cujo título Leitores da Aldeia, né? Se você caiu aqui no canal Sistema de Ensino Monte Carlo de paraquedas, aproveita para maratonar essa playlist, para você se inteirar do assunto e também para que o vídeo não fique tão longo e cansativo. Então, todas as aulas anteriores estão lá, onde você pode estar se inteirando do que está acontecendo aqui. Então, gente, na aula anterior, nós falamos sobre os livros que o Menóquio ele teve a oportunidade de ler. E agora nós vamos ver quem eram esses leitores, se isso se tornou uma rede de compartilhamento de ideias, porque os inquisidores, os juízes do Santo Ofício, eles chegaram ao entendimento que Menóquio não poderia tecer aquelas ideias de forma particular, né, sozinho, já que se existiam livros, existia-se também um público e possivelmente existiria um compartilhamento daquelas informações, né, o amadurecimento daquelas informações. Então, o Santo Ofício, já que o seu objetivo era, era combater a ascensão protestante, então eles também queriam pegar as pessoas, queriam se apoderar, né? Prender, executar, queimar na fogueira as pessoas que estavam compartilhando, compactuando com essas ideias do Menóquio. Então, por isso que o Menóquio ele sobrevive até o segundo processo. Era como se os juízes do Santo Ofício quisessem ganhar tempo para assim desmantelar essa suposta rede, essa suposta rede que eles tinham como opositoras à Igreja Católica, aos princípios da fé católica, aos princípios da instituição católica, né, que na Idade Média era a detentora do poder social, econômico e político da sociedade europeia. Então, antes de mais nada, precisamos entender de que modo esses livros chegaram às mãos de Menóquio. O único que sabemos com certeza ter sido comprado é o Fioretto della Bibbia, o qual o próprio diz ter comprado em Veneza por 2 soldos. Dos outros 3, História do Giudício, o Lunário e o suposto Alcorão em italiano, não se tem indicação alguma. O suplemento de Forest foi um presente de Thomas Mero, de Malmes, para o próprio Menóquio. Os outros todos, e eram 6 entre 11, ou seja, mais da metade, foram todos emprestados. E aí, numa aldeia tão pequena como Monte Reale, tais dados são significativos e apontam para uma rede de leitores que superam os obstáculos dos recursos financeiros, que eram exíguos, passando os livros de mão em mão. Por exemplo, uma mulher, que se trata da Ana de Seixo, foi quem emprestou o Lunário, ou Rosário de la Madonna, para Menóquio, durante o seu exílio em Arba, isso no ano de 1564. O filho dela, Giorgio Capel, chamado para testemunhar, já que sua mãe havia morrido, declarou que possuía um livro com o título La Vida de Santi. Outros lhe tinham sido confiscados pelo pároco de Arba, que devolvera apenas dois entre os 3 que ele havia tomado, afirmando que os demais estão querendo queimar. Os inquisidores, é claro, já que todos os livros que estavam no index ou que poderiam ser livros de conspiração
eles eram destruídos. A Bíblia, e o Legendário de Sante, foi um presente do seu tio, Domênico de Hervas, quem lhe emprestou. O último se molhou e acabou se desfazendo. A Bíblia foi para as mãos de Bastian Scadella. Por várias vezes, Menóquio a teve em mãos, emprestado por seu primo, 6 ou 7 meses depois do processo. Porém, a mulher de Bastian, Fior, fora buscar a tal Bíblia e a queimou num forno, onde ele declara: foi uma pena ter queimado aquele livro. O Mandevilla fora um empréstimo de 5 ou 6 anos antes do padre Andrea Bionima, capelão de Montereale, que encontrara o livro por acaso em Maniago, remexendo em alguns documentos notoriais. E Bionima, entretanto, afirmou prudentemente que não fora ele quem emprestou o livro a Menóquio, e sim Vicêncio Lombardo, já que ele não queria se comprometer com os juízes, que, sabendo ler um pouco, devia ter pego tal livro em sua casa. O Sogno de Caravia foi emprestado a Menóquio por Nicola de Pórcia, que talvez, como já dissemos, possa ser identificado como Nicola de Munchior, de quem obtivera, através de Lunardo della Minussa, o próprio Decameron. Quanto a Fioreto, Menóquio, por sua vez, emprestara-o a um jovem de Barces, Tita Coradina, que tinha lido, disse ele, só uma página. O pároco lhe dissera que se tratava de um livro proibido e ele o queimara. Observe que todo mundo tem medo de cair nas mãos do Santo Ofício, já que o destino seria a morte, e morte de fogueira. Uma larga rede de circulação que envolve não só padres, como seria previsível, mas até mesmo mulheres. Sabe-se que em Udine, desde o início do século XVI, havia sido aberta uma escola sob a orientação de Girolamo Amácio, para ler e ensinar, sem exceção, filhos de cidadãos, assim como de artesãos e populares, grandes ou pequenos, sem nenhum tipo de pagamento. Existia, além dessas escolas de nível elementar em centros não muito distantes de Montereale, como Aviano e Pordenone. Surpreende, entretanto, que numa aldeia tão pequena de Colina se lesse tanto. Infelizmente, são poucas as indicações que nos permitem precisar a posição social desses leitores. Já lemos sobre Nicola de Pórcia, Bastian Scadella, primo de Menóquio, figura no já mencionado censo de 1596 como detentor, não sabemos, porém, em quais condições, de numerosos terrenos. E no mesmo ano, ele foi magistrado em Montereale. Porém, os outros se reduzem apenas a nomes. Fica claro, apesar disso, que para essas pessoas o livro fazia parte da experiência comum, era um objeto de uso, tratado sem muitos cuidados, exposto ao risco de se molhar e se desfazer. É significativa, contudo, a reação escandalizada de Menóquio a respeito da Bíblia, que acabou no forno, evidentemente para livrá-la de uma eventual revista do Santo Ofício, apesar da comparação irônica com os livros de batalha que crescem. A escritura lhe parecia um livro diferente dos demais porque continha um núcleo supostamente dado pelo próprio Deus, esse Deus pregado pela Igreja Católica. Então, observe que é uma rede muito complexa e, ao mesmo tempo, descuidada. Então, turma, finalizamos a aula de hoje e espero vê-los aqui numa outra oportunidade, onde vamos dar prosseguimento a essa matéria. Dúvidas e sugestões deixe aí nos comentários. Se essa videoaula de alguma forma lhe foi útil, considere se tornar inscrito do canal. Seu like, seu compartilhamento é de suma importância também para a exposição da relevância desses conteúdos aqui para a plataforma. Fiquem todos bem, até uma próxima.